Boa tarde a todos. O presidente Trump fez campanha com a promessa de proteger nossa pátria e deportar criminosos estrangeiros, violentos, de nossas comunidades. É por isso que o povo americano o reelegeu esmagadoramente para este cargo. E é por isso que o povo americano derrotou o Partido Democrata de forma devastadora. Hoje, aprendemos oficialmente que os oficiais democratas ainda se recusam a aceitar a vontade do povo americano. O senador democrata de Maryland, Chris Van Hollen, correu para o aeroporto de Dulles esta manhã para voar para El Salvador, potencialmente, usando dólares dos contribuintes para exigir a liberação de um terrorista ilegal e deportado da MS-13. Os democratas na mídia nesta sala têm rotulado continuamente e erroneamente Kilmar Abrego Garcia como um pai de Maryland. Não há nenhum pai de Maryland. Deixe-me reiterar. Kilmar Abrego Garcia é um estrangeiro ilegal, membro da gangue MS-13 e terrorista estrangeiro que foi deportado de volta para seu país de origem. E quando Kilmar Abrego Garcia foi originalmente preso, ele estava vestindo um moletom com rolos de dinheiro cobrindo os ouvidos, a boca e os olhos de presidentes em várias denominações de moeda. Este é um símbolo conhecido da gangue MS-13 de não ouvir o mal, não falar o mal, não ver o mal. Abrego Garcia também foi preso com outros 2 membros bem conhecidos da violenta gangue MS-13. E 2 juízes diferentes concluíram que Abrego Garcia era membro da MS-13. E essa conclusão nunca foi contestada. E apenas esta manhã foi revelado, através de documentos do Tribunal de Maryland, que a esposa de Abrego Garcia solicitou uma ordem de proteção contra ele por 2 casos de violência doméstica em maio de 2021. E aqui está a ordem. Bem aqui. O tribunal ordenou que o réu cometeu os seguintes atos de abuso. Uma vez em maio de 2021, agressão em qualquer grau. E em 4 de maio de 2021, ele socou e arranhou sua esposa, rasgou sua camisa e a agarrou, causando hematomas. Isto é de um tribunal, em Maryland. Então, não apenas os democratas estão se apressando para defender um membro de gangue terrorista estrangeiro criminoso e ilegal, mas também um aparente agressor de mulheres. Deixando tudo isso de lado, o fato básico de que ele estava ilegalmente dentro do nosso país e tinha uma ordem de deportação legal, o tornava sujeito à remoção de volta ao seu país de origem, El Salvador. E se ele algum dia voltar aos Estados Unidos, ele seria imediatamente deportado novamente. Nada mudará o fato de que Abrego Garcia nunca será um pai em Maryland. Ele nunca mais viverá nos Estados Unidos da América. E a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu por unanimidade que o presidente dos Estados Unidos e o secretário de Estado não poderiam ser obrigados a recuperar à força este cidadão de El Salvador, que atualmente está preso em uma prisão de segurança máxima em seu país de origem, devido à sua filiação ao MS-13. Para lembrar a mídia e o Partido Democrata, o MS-13 está entre os indivíduos mais cruéis e perigosos deste mundo. Eles representam uma ameaça direta aos Estados Unidos, El Salvador, e qualquer outro país que mantenha a lei e a ordem básicas. O MS-13 estupra meninas e mulheres inocentes, conduz operações de tráfico sexual, assassina por esporte e aterroriza pessoas que obedecem à lei. É por isso que o presidente de El Salvador, Bukele, deixou claro esta semana que não irá liberar este membro da gangue MS-13 de sua prisão. Mas isso não é suficiente. Tudo isso não é suficiente para impedir o Partido Democrata de suas mentiras. A questão número 1 em que eles estão focados agora é trazer de volta este terrorista estrangeiro ilegal para a América. Mas onde estão os democratas aplaudindo o fato de que as travessias na fronteira sul acabaram de atingir um nível historicamente baixo? Onde estão os democratas apoiando nossos bravos homens e mulheres das forças de segurança que estão arriscando suas vidas todos os dias para prender os violentos invasores estrangeiros ilegais que a administração anterior permitiu entrar em nosso país? E onde estão os democratas quando americanos inocentes são vitimizados por criminosos ilegais que Joe Biden deixou entrar? É revoltante e triste que o senador Van Hollen, e os democratas, aplaudindo sua viagem a El Salvador hoje, sejam incapazes de ter qualquer resquício de bom senso ou empatia por seus próprios eleitores e nossos cidadãos.
Ninguém sabe disso mais do que a mulher à minha direita, Patty Morin, cuja bela filha, Rachel, foi brutalmente mutilada e assassinada por um alienígena ilegal, em agosto de 2023. Patty não tem mais sua filha, por causa da política de fronteiras abertas do fracassado Partido Democrata. E essas são políticas que o presidente Trump está pondo fim. Patty não deveria ter que estar aqui hoje, mas ela está. E somos gratos e honrados por sua disposição e seu pedido de compartilhar sua poderosa história com o mundo. Obrigado, Patty, por estar aqui. Obrigada. Muitos de vocês não conhecem toda a história sobre Rachel e sobre o crime que foi cometido contra ela. Mesmo nós, sua família, não sabíamos todos os detalhes. Eles mantiveram a maior parte em segredo, os detetives, porque não queriam fazer nada que prejudicasse o caso. Eles queriam manter a integridade do caso, então mantiveram tudo em sigilo. Eu sentei nas últimas 2 semanas no julgamento dela e vimos camada após camada de evidências contra o acusado, um imigrante ilegal de El Salvador. E as coisas que pensávamos, bem, talvez isso possa ter acontecido. Não sabíamos, mas quando estávamos no julgamento, juntamos todas as peças do quebra-cabeça e quero compartilhar algumas dessas coisas com vocês. Vocês sabem que Rachel é uma mãe de 37 anos. Ela tem 5 filhos. Caminhamos pela trilha, nos últimos 25 anos que vivemos em Maryland. É um lugar seguro para nossa família. É onde vamos para ter um pouco da Nova Inglaterra. Porque é de lá que somos, Nova Inglaterra. Quando ela foi naquela trilha, naquele dia, ela não estava planejando morrer. Ela não estava planejando caminhar para a morte. Ela estava planejando ir ao supermercado com suas filhas depois. Victor Martinez, ele esperou por ela. Ele esperou que ela se aproximasse. Ele a viu. Viu que não havia ninguém por perto. Ele a atacou. Ele a arrastou por 150 pés. Com sangue jorrando de sua cabeça, deixou um rastro de 150 pés de seu sangue até os bueiros, onde ele a levou. Ele a pegou, a jogou contra a parede do túnel e a estuprou. Mas antes de fazer isso, ele parou naquele caminho e nas pedras, ainda manchadas com o sangue dela. Ele as usou para martelar a cabeça dela contra aquelas pedras. Dizem que 20, pelo menos 20 vezes puderam contar os cortes na cabeça dela. Disseram que quando fizeram a autópsia, eu vi as fotos. Há um quadrado de 6 polegadas na parte de trás da cabeça dela, onde o crânio está despedaçado, da mesma forma que se esmagaria uma casca de ovo em pedaços. 3/4 do cérebro dela sofreram hemorragia. O lado direito e esquerdo do rosto dela, esmagados. Seu lindo rosto, esmagado. Sua cabeça, esmagada. Ossos quebrados, fraturas. Ele a pega e a arrasta mais um pouco. Ele a arrasta pelos arbustos espinhosos. Ela tem todos os arranhões e cortes no corpo. Não havia 1 polegada do corpo dela que não tivesse algum tipo de lesão. Seja hematomas, ossos quebrados, contusões, arranhões. Ela tinha uma costela fraturada, nariz fraturado, crânio fraturado. Então ele a leva para dentro do túnel e ele a levanta. Ele a joga contra a parede. O sangue está jorrando de sua cabeça. Seu cabelo está encharcado de sangue e eles nos mostraram fotos do corpo dela. Contra a parede. Contornaram o sangue, contornaram o corpo dela. E você podia ver
onde o sangue escorria ao redor dela enquanto ele a violentava. E então ele a jogou no chão e a estuprou mais um pouco. E então ele a estrangulou porque não queria que ela pudesse viver para contar a história. Eles disseram que quando fizeram a autópsia no pescoço dela, uma das coisas que fazem é abrir o pescoço, e eles olham para ver até onde vai a lesão. E eles foram até o ponto mais profundo que uma lesão é possível, hemorragia, nos músculos por causa de quão forte e violento era o aperto. Ao redor dela, essas são o tipo de pessoas que não têm nenhuma compulsão. Para eles isso não é nada. E quando ele estava sentado no tribunal, ele realmente parecia achar que seria libertado. Não havia nenhum remorso em seu rosto. Nada. Essa pessoa tirou minha filha de forma tão violenta, tão horrenda e tão gráfica, que selaram as fotos porque eu não quero que minhas netas vejam essas imagens. Esses são o tipo de criminosos que o presidente Trump quer remover do nosso país. Esses são o tipo de criminosos que precisamos remover do nosso país. Somos cidadãos americanos. Por que deveríamos permitir? Pessoas como essas, criminosos violentos que não têm consciência alguma para assassinar nossas mães, nossas irmãs, nossas filhas. O quê? O quê? Eu não entendo porque há até mesmo qualquer tipo de problema com isso. E não é que seja político, como a esquerda ou a direita, embora eu entenda que diferentes partidos tenham usado isso no passado. Mas temos que olhar para isso como cidadãos americanos. Precisamos proteger nossas famílias, nossas fronteiras, nossos filhos. Eu não me importo com política. Bem, eu me importo mais. Eu quero preservar a vida. E essa é a única razão pela qual eu falei sobre Rachel todo esse tempo. Se você é uma mãe aqui na sala, pode imaginar ficar ali viva? Você está viva. E alguém vem e coloca as mãos no seu peito e arranca seu coração. É assim que se sente. Parece que uma parte de você está sendo arrancada de você. Você não consegue nem descrever a dor, como você não consegue descrever para seu marido o que é carregar um bebê no seu ventre, ou sentir os primeiros chutes. Ou saber apenas intuitivamente se é um menino ou uma menina é algo que só uma mãe sabe. Por quê? Não estamos protegendo os cidadãos americanos. É apenas senso comum. Por que não estamos protegendo nossas crianças? E ter um senador de Maryland que nem sequer reconheceu ou mal reconheceu minha filha e a morte brutal que ela sofreu, deixando seus 5 filhos sem mãe e agora um neto sem avó, para que ele possa usar o meu dinheiro de impostos para voar para El Salvador. É para trazer de volta alguém que nem é cidadão americano? Porque essa pessoa tem mais direito do que eu, ou minha filha, ou meus netos. Eu não entendo isso. Obrigado. Obrigada, Tati. Obrigada. E eu só quero dizer que, como mãe, e como cidadã americana, o presidente e toda a nossa equipe, e espero que as pessoas nesta sala estejam gratas pela sua disposição de vir aqui e pelo seu pedido de compartilhar a história da sua filha. E acho que o país te ouve alto e claro, então, obrigada. De nada. Alguém tem alguma pergunta para a Patty? Ou para mim? Não? Eu tenho uma pergunta. Não? Alguém? Então vamos mais tarde. O presidente estará em seu jantar no final deste mês. Obrigado. Obrigado por estarem aqui. Nós realmente apreciamos. Obrigado.
Obrigado. Sentimos sua falta. Por favor. Lamentamos muito pela sua perda. Obrigado. Por favor, diga a verdade. Exatamente. Diga a verdade. Sim. Diga, tipo, quão violento realmente é. Isso é sobre proteger nossas crianças. É mais do que apenas política ou votos. Ou qualquer coisa. É sobre segurança nacional. Proteger os americanos. Proteger nossas crianças. Obrigado. E obrigado por ouvir. Obrigado. Obrigado. Obrigado por estarem aqui. Realmente, chorar é muito emocionante para mim.